Olá, muito boa noite. Bem-vindos a um dos nossos encontros, sempre às terças-feiras, a partir das 20h30, né, às 8h30. E hoje é um dia muito feliz, um dia muito animado, né? Nossa live está dividida em três partes, né? Que é os aspectos gerais do concurso público agora de Santa Luzia. Vamos falar a aula expositiva e no final a dica com a questão dos exercícios. Bom, por que eu disse no início aqui que é um dia muito feliz? Porque, na verdade, a comissão, né, eu tinha colocado na live de mais cedo, assim que a gente saiu, né, da prefeitura com a comissão da OAB, a comissão da OAB, o doutor Francisco Massara Gabrich, nós estivemos na prefeitura e ficou, na verdade, confirmado que não vai se mudar as datas. Isso por quê, pessoal? É só para a gente relembrar. Embora esse edital tenha sido publicado no dia 11 de julho, 2 dias antes do governo interino sair e assumir o atual, quem assumiu isso foi o município. E o município já tinha um acordo, nem acordo, inclusive foi de ação judicial, num termo de ajustamento de conduta que foi executado pelo Ministério Público, porque há anos não se tem concurso nessa terra. Né? Então, na verdade, a preocupação não é o governo que entrou, o governo que saiu, não. Na verdade, é que o serviço público, por força do artigo 37, inciso 2 da Constituição, a regra é que ele seja servido por quem? Por servidores efetivos, por servidores concursados. E a exceção são os cargos em confiança, os cargos comissionados e as funções temporárias. Então, a gente está muito animado, por quê? Da conversa ficou muito claro que vão tentar manter o máximo possível o edital que foi publicado, até porque isso tem grana. Isso, né, apesar da OAB não ter participado da fase interna desse concurso, é quando se olha as necessidades, aquela coisa toda. Isso está acontecendo atualmente com a controladoria do município, eles estão verificando a questão dos cargos, as vagas e até mesmo as matérias que vão cair. Então, assim, está se passando um pente fino. A questão é vai ter uma retificação, vai ter, mas em contato com o Ministério Público, a ideia é que se mantenha o máximo possível, tá, a espinha dorsal. Por exemplo, a questão das datas. A gente sabe que a data das inscrições estão entre o dia 12 de setembro até o dia 15 de outubro, e as provas no dia 25 de novembro e no dia 9 de dezembro. Então, um espaço suficiente, sim, para essas adequações. Inclusive do atual governo, com o programa dele que tiver de inserir, o pessoal que ele achar necessário, de inserir. A questão é essa, vai aumentar a vaga? Você poderia me perguntar. Eu não posso dizer, porque na verdade, para aumentar isso, você tem que verificar o orçamento. Então, para se fazer um concurso público, tem várias nuances nessa fase interna. A questão orçamentária, qual que é o peso da folha, a lei de responsabilidade fiscal também, que exige, né, um grau máximo com o pagamento com o servidor público, né? O impacto disso, inclusive, no Instituto de Previdência Municipal. Então, tem todo um estudo para se fazer isso. Uma coisa e ficou muito claro mais uma vez, né? As datas estão preservadas. Então, essa semana, a Prefeitura vai se reunir com a banca, né, que é o IBGP, e vão fazer esses acertos das retificações. Inclusive, a comissão da OAB ficou de passar esse ofício, né? O doutor Massara Gabrich deve estar entregando isso amanhã, com as modificações nas matérias, em procurador municipal. Tem que ter direito urbanístico, tem que ter contencioso tributário. Então, assim, íncito, um município do tamanho de Santa Luzia não pode se dar ao prazer, né, num contexto, por exemplo, da vaga de procurador municipal de 15 vagas, tá certo? E você não exigir essas matérias que são as questões de ditames do concurso, como, por exemplo, a questão do direito ambiental. Mais de 60% da área de Santa Luzia é área verde. E aí, como é que fica? Né? Patrimônio histórico, é patrimônio ambiental, cultural, ok? Muito bem. Ainda só para a gente finalizar essa parte dos informes, né? Nós passamos ontem em revista a questão do disciplina que a gente vai fazer hoje. Nós falamos que vai ser do artigo 1º ao artigo 1º, na verdade, né? E a gente ainda deu os comentários que a gente fez. Por que eu estou chamando a atenção disso nos informes? Porque toda segunda-feira, tá, vai haver uma prévia do que a gente vai falar na terça. Então, eu sei que cada um tem um ritmo de estudo, eu já disse para vocês elaborarem um calendário de estudo, agora que a coisa está ficando ainda mais confirmada, né, pega o programa, né,
baixa o programa, ele está lá disponível na nossa página, ou mesmo no IBGP. Você fez, estudou? Risca o que você estudou, tá certo? Risca o que você estudou e o quê? E faz exercício dele. É sempre assim. Ah, mas eu quero saber de tudo. Dica, primeira dica. Você não precisa saber tudo, você só precisa marcar o X no lugar certo. Vamos parar com essa ideia, e esse é o âmago dos nossos encontros aqui. Parar com esse mito de que as pessoas de Santa Luzia não passam em concurso público, porque estuda e estuda errado. Então não estude errado. Estude para marcar o X no lugar certo. Não estude para ser um expert em direito. Estude para marcar o X no lugar certo. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai pegar aí as participações. Eu quero que vocês não só comentem, mas compartilhem. Mesmo que essa live, depois de terminada, vocês queiram ter alguma dúvida, nós vamos passar aí também o link, né, para você entrar direto no nosso grupo do WhatsApp. E, pelo amor de Deus, entrando no grupo do WhatsApp, não fica assim, onde é que você as inscrições? Olha, tem matéria para isso. Já disse, o grupo de WhatsApp é para acelerar, é para fazer com que a dinâmica dos estudos ou alguma dúvida pontual seja feita. Mas coisa que já está no edital, por favor, né, vamos fazer com que a coisa ande e que a gente fique no foco. Lembrando que após a aula nós vamos ter um exercício, vai ser a nossa parte 3, tá? E a correção vai ser na quinta-feira. Então, vocês vão ver que todo dia praticamente vai ter alguma coisa ligada ao concurso. É só acessar a nossa página aqui no Facebook. Facebook, @AbraãoGraco-oficial, ok? Ainda sobre o grupo do WhatsApp, o pessoal que vai estudar para as matérias que precisa de raciocínio lógico, nós colocamos lá no grupo do WhatsApp. Quando você entrar e você quiser falar sobre isso, é só entrar no grupo, a gente vai lançar o link aí, tá? O grupo de raciocínio lógico, o link vai estar na página, na nossa página. É uma parceria grande com o Diego Simão, que é daqui de Santa Luzia também, é da área das exatas e quer muito, né, engrossar esse caldo aí de dizer o seguinte, ó, nós temos a identidade de Santa Luzia, nós estamos construindo ela a cada dia. Isso passa por quê? Para ajudar as pessoas a conquistarem o posto de trabalho que elas sonham. Tem pessoas de Estado, tem gente que, estando ou não no cargo, vai sempre pensar no Estado. Então, eu sempre falo, você está treinando para ser servidor público, para servir ao público e não para ser servido. Então, começa até pela essa postura que você vai assumir, ok? E a último aviso, antes da gente entrar na matéria, a questão do Fale Conosco, né? Também já está no nosso WhatsApp, tá? Você pode utilizar o Fale Conosco na minha página, no Facebook, ou diretamente no WhatsApp, que aí nós vamos, ele vai, do Facebook, vai cair direto na plataforma do WhatsApp, para dinamizar os nossos encontros, ou mesmo essas perguntas, ok? Então, a dica eu retomo semana passada. Separa um lugar na sua casa, separa o seu material, tá? Começa a cronometrar as horas. As horas, eu levantei e vou no banheiro. Então, para o cronômetro. Estou estudando quantas horas líquidas? Não, o sujeito fala, vou ficar a tarde inteira. Mas ele assistiu televisão, ele ficou brincando com o cachorro. Não, é horas líquidas. Horas bunda, tá certo? Então, isso é levado em consideração. Porque se você não entrar no pique, você começa a desanimar. Você começa muito animado, igual o cavalo paraguaio, né? Bom de largada e péssimo de chegada. Não. Tudo na vida, quando termina, é que conta. Ou seja, é regularidade. Tá ok? Então, fica essa dica aí. Vamos para a nossa aula de noções de direito? Bom, pessoal, a aula de hoje, ela é voltada, na verdade, para os cargos de nível médio, todos eles, tá? E de nível superior que tenha afeição à questão do direito, em especial aí a questão de procurador municipal. Então, essa aula de hoje, o que nós vamos fazer aqui são as noções de direito constitucional, está lá no ponto, né, de legislação. Noções de direito constitucional, 2 pontos. Constituição brasileira, e começa com o título 1, princípios fundamentais. Antes da gente começar a falar dos artigos propriamente dito, eu queria abrir 2 aspas com vocês. O primeiro, a gente tem que ter noção o que é uma Constituição. Constituição não é qualquer lei. Constituição não é qualquer coisa. Olha isso aqui. Vamos pegar a ideia de uma pirâmide, que aí fica mais fácil. Vamos lembrar que isso aqui é como se fosse a hierarquia. Minha letra é horrível, tá bom? Não entendi nada, nem eu entendo a minha letra. Hierarquia das normas. Pronto.
Norma, não, a minha vizinha, não, norma não é sua vizinha. Norma, pessoal, é legislação, tá certo? Norma não é sua vizinha. Esse norma aqui com letra minúscula, ok? Muito bem, olha isso aqui. Aqui existe uma hierarquia. Nós temos as normas constitucionais. Elas estão lá em cima, ó. As normas supralegais. Tá falando japonês? Calma, calma, toma aguinha aí. Né? E normas infraconstitucionais. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Vou pegar até um outro pincel aqui para vocês terem uma ideia. Olha o patamar. Esse está um degrau de baixo, um outro degrau e o degrau de cima. Hierarquia da norma. O que é hierarquia? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Significa que as normas constitucionais, elas estão, o quê, pessoal? Acima de todas as demais normas. Exemplo, vamos supor que tem uma lei municipal, ó, a lei municipal está aqui, ó, lei de Santa Luzia, lei municipal votada pela Câmara dos Vereadores dizendo Santa Luzia é a padroeira da cidade e a religião oficial é católica. Eu só para dar um exemplo por causa da santa. Lógico que em nenhum momento eu estou cogitando isso, é só tipo de exemplo. Então vamos supor, a nossa lei municipal está falando nesse sentido, ok? Santa Luzia, o município de Santa Luzia tem uma religião oficial, que é a religião católica. Só que lá na Constituição está dizendo o contrário. Olha a setinha, olha o lado da setinha. Aqui está desse lado, é isso? Aqui está o contrário. A Constituição fala o seguinte, olha, o Estado brasileiro, a União, os Estados e municípios é laico, leigo, ou seja, neutro. Eu não gosto dessa palavra, mas é neutro. Ou seja, não pode ter religião oficial. Meus amigos, o que acontece com essa lei municipal? Olha lá, quem manda não é a lei de cima? Não é a norma constitucional? Quem manda é a norma constitucional. Então, essa lei municipal, ela é inconstitucional. Ao invés de falar anticonstitucional, eles falam que ela é inconstitucional, porque ela é incompatível com a Constituição. Então, começa a guardar esses macetes de norma. Quando fala inconstitucional, é porque está ferindo a Constituição, que é a nossa lei maior. Ela é suprema, ó, supremacia. É a nossa lei, olha, maior. É a lei das leis. Então, nós estamos falando dessa danada aqui. Ah, então eu vou ler a lei orgânica. Onde a lei orgânica do município está? Chuta? Está aqui embaixo. Então, toda vez que você pegar a Constituição, você lembra, opa, eu estou falando é da danada, é da bicha que manda lá em cima, tá certo? Estou pegando a lei orgânica, a lei municipal do não sei das contas, ela está aqui embaixo. Se a lei municipal estiver ferindo a Constituição, quem vai prevalecer sempre é a Constituição. Esse é o primeiro parênteses que é de suma importância para vocês entenderem a Constituição. Vou apagar. A nossa Constituição, pessoal, guardem essa data. Se vocês não lembrar nada, guardem uma data. É muito importante. 5 de outubro de 1988. A nossa Constituição está fazendo 30 anos. Inclusive, essa semana, dia 11, lá na Livraria de Plástico, fazer um merchandise, né? Vai estar o lançamento do meu livro, tá? 30 anos de democracia, com a organização do Dr. Arthur Guerra e do José Alfredo Baracho Júnior. Se quiser pegar, um calhamaço, 200 pau, né? Mas enfim. Nossa, que cara, assim mesmo. Vamos só pegar assim, eu quero dividir em 3 partes. Ó, Constituição, 5 de outubro de 1988. Vai ser rápido, tá certo? Mas memorizem isso. A Constituição é dividida em 3 partes. O preâmbulo, o corpo da Constituição, que se chama de corpo formal, que é do artigo 1º ao 250. E aí você tem um trem chamado ADCT, que está do 1 ao 114. Parece esquisito, mas quando você pega a Constituição, vem até o 250. Aí começa a nova numeração, mas é 2 Constituições, é uma. Não. Vou rapidinho indicar o que é isso aqui, para vocês matarem toda e qualquer prova. 2 coisas vocês têm que lembrar. O preâmbulo não é, guarda isso, não é norma constitucional. Isso cai em prova direta. Para o STF, o Supremo Tribunal Federal,
o preâmbulo não é norma constitucional. Significa que, se uma norma do preâmbulo estiver contrariando a forma da Constituição, qualquer artigo aqui, vai prevalecer quem? O aspecto, o corpo da Constituição. Outra coisa, a palavra Deus. Promulgamos sobre a proteção de Deus. Significa que o Brasil adotou um Estado religioso? Não. A palavra Deus aqui é meramente figurativa. Então, duas coisas vocês têm que saber sobre o tal do preâmbulo. Mas o que é o preâmbulo? Colocou ele para nós aí, produção. Vou ler o preâmbulo para vocês, tá? Nós, a We the People do inglês, né? Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, vocês estão vendo que esse Deus aí é com letra maiúscula? A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então dizer, ela é norma constitucional, não é. Tá certo? Ela é meramente enunciativa. E segundo a palavra Deus adotou a religião oficial. Não adotou, é meramente figurativa. É o Deus do cristão, o Deus do budista, ou mesmo do agnóstico, ou quem não acredita em nada. Tá certo? Essa é meramente figurativa. Mataram a charada? Beleza. Saindo disso aqui, eu quero ir para o último. O ato das disposições constitucionais transitórias é ADCT. O que significa? Antes da Constituição de 88, nós tínhamos a Constituição de 1967, com a emenda de 69, o regime militar. Só que vocês estão vendo que era a Constituição que autoritária, muita gente está querendo que isso volta, né? Votando em gente esquisita. Olha, defender democracia na ditadura é rabo de foguete. Agora, defender ditadura na democracia é muito fácil. Pensem nisso, fica a dica. Então, vem cá. A nossa Constituição era autoritária. Aí vem a Constituição democrática. Vocês estão vendo que tem conflitos aqui? Guarda, o ADCT é como se fosse um colchão amortecedor. Ele enumera normas para fazer transição. Por isso que esse T aqui é de transição. Mataram a charada também? Então, tanto o preâmbulo quanto o ADCT têm funções distintas. Mas o que cai efetivamente na prova de vocês é isso. Eu estou falando isso aqui porque eles podem colocar alguma casca de banana para vocês. Então, vamos no corpo da Constituição. O título 1 é os princípios fundamentais. Pelo amor de Deus, os princípios fundamentais é do artigo 1º ao 4º. Tem exercício lá falando sobre isso. Eu quero ver se alguém errar isso. E o bom, gente, do exercício é que tem resposta na hora. Então, aqui, ó. Princípios fundamentais é do artigo 1º ao 4º. Não pode confundir, ó, diferente. Deixa eu trocar de... É diferente dos fundamentos. Os fundamentos é só o artigo 1º. Que é diferente, pessoal. Tá dando para pegar aí a câmera? Aqui embaixo. Que é diferente dos objetivos fundamentais do artigo 3º. Ah, não estou entendendo nada. Calma. Tem muita pegadinha em concurso. Se você entender isso aqui, você não precisa nem saber o que é. Decora. Por exemplo, os princípios fundamentais, eles estão do artigo 1 ao 4º, então engloba tudo isso aqui. Os princípios fundamentais é como se fosse um gênero. Fundamento é o artigo 1º, que nós vamos ver. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. São esses 5. Os objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa, solidária. Gente, cuidado. Você tem que ver sempre antes de resolver a questão o que ele está pedindo. Se é fundamento, se é princípio fundamental ou se é o quê? Objetivos fundamentais. São 3 coisas completamente distintas. Vão lá no final, vai estar disposto lá e treinem isso. Isso cai igual coqueluche. Tomem cuidado com isso. Então vamos à nossa aula propriamente dita. Nós vamos falar especificamente do danadinho aqui, que é o artigo 1º, que são, na verdade, os fundamentos. Os fundamentos. Artigo 1º da Constituição, que são os fundamentos.
O macete que eu sempre dou para, na verdade, diferenciar dos outros, esses são notadamente substantivos, né? Você vai colocar lá o primeiro, está lá no artigo 1º, ó. Soberania. 2º, cidadania. O 3º, dignidade da pessoa humana. 4º, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu vou em rápidas palavras dar uma pincelada em cada um deles, tá ok? Por quê? Para o concurso, por exemplo, de nível médio, basta saber quais são e não confundir com o artigo 3º. Agora, para o concurso de nível superior, exige uma explicação maior, tá ok? Então, vamos lá. Para quem for, então, só para nível médio, nós vamos matar aqui agora, ó. 1. Soberania. Não pode confundir. Soberania. 2. Cidadania. 3. Fundamentos. Dignidade da pessoa humana. Vou passar para cá. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. Pluralismo político. Então, meus amigos, você que está fazendo curso de nível médio, basta saber só que são esses são os fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Agora, quem vai fazer o nível superior, vamos falar um pouquinho mais dissecar. O que é soberania? Se você for falar assim, soberania, existem duas espécies de soberania. Uma soberania no tocante à soberania como poder, tá certo? A ideia de autodeterminação do poder e a chamada soberania popular. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês já prestaram atenção que tem um negócio chamado parágrafo único, que é a soberania popular. Então, não confundam a soberania daqui do inciso 1º com o do último. Eu vou explicar com bastante detalhe. Por quê? Essa soberania que está dizendo aqui, pessoal, diz respeito à autodeterminação do Brasil. Vamos lembrar que quando falo em soberania, eu estou falando de quem? Da República Federativa do Brasil. Mais na frente, depois nós vamos detalhar. Por quê? A soberania, ela só detém quem tem pessoa jurídica de direito público externo. Por exemplo, você sabia que a União e República Federativa do Brasil são duas pessoas numa só? Por quê? Exemplo, se o Brasil faz um tratado com a Itália, é a União ou a República Federativa do Brasil? É a República Federativa do Brasil. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil é a pessoa jurídica de direito público externo. Agora, se a União for fazer um contrato, se o Brasil for fazer um contrato com o Estado de Minas Gerais, a União for fazer, é a União quem faz um contrato com o Estado de Minas Gerais ou com o município de Santa Luzia. Por quê? É a pessoa jurídica de direito público interno. Ok? Então, soberania, ela é una, indivisível e inalienável nos ídolos de Jean Bodin. Isso está lá no esqueminha que eu passei para vocês. Quem não pegou, pega aí, está aí disponível na minha página, Abraão Graco, no Facebook. Cidadania, cuidado. Cidadania, eles acham que cidadania é votar e ser votado. Não, gente. Votar é uma das dimensões da cidadania. A cidadania, se fosse colocar o nome, chama-se participação. 3. Dignidade da pessoa humana. Esse é o núcleo da Constituição. Dignidade da pessoa humana é o filtro no qual aí passa a ideia de que é o seguinte: cada ser humano é um projeto autônomo de vida. Cada ser humano tem que ser respeitado. Aquela ideia, ninguém é obrigado a gostar de você, mas é obrigado a te respeitar. Dignidade da pessoa humana. E eu não tenho que projetar em mim ou eu não tenho que projetar nos meus filhos ou no meu consorte as minhas frustrações. Ok? Muito bem. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa é a adoção expressa do modo de produção capitalista. Porque está do lado aqui aquela velha luta do capital e do trabalho. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político. Isso cai muito em prova quando eles colocam assim, pluralismo partidário. Cuidado, se colocar pluralismo partidário, está errado. Pluralismo partidário não é fundamento. Pluralismo partidário, pessoal, é um mínus, é pouco em relação ao político. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou anarquista? Posso, é uma ideologia. Agora, existe algum partido anarquista? Não. Então, o pluralismo político é isso. Ele protege a ideologia, as pessoas expressarem o que elas pensam
chamado, né, consoante político, né? Não tem esse negócio de partido, não. A pegadinha que mais tem em concurso é colocar pluralismo partidário. Vai estar errado. E, por fim, soberania popular. Vamos dar uma olhada no parágrafo único. Olha o que ele vai dizer. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. A primeira parte, todo poder emana do povo, pessoal, é o princípio da soberania popular. Então, quando a palavra ser soberania, é aquela soberania enquanto Brasil no âmbito externo, tá certo? A representação do Brasil no exterior. Ou seja, a ideia de potência no conceito das nações. Soberania popular é no âmbito interno, diz respeito a quem tem o poder. Guarda uma coisa, titularidade e execução. Olha o macete. Titularidade é a quem pertence. A quem pertence o poder? Ao povo. Agora, quem exerce? Meus amigos, a Constituição está dizendo que exerce por meio de seus representantes. Então, o princípio democrático, que é outro nome do princípio da soberania popular, é de quem é o dono? É o povo. Mas o exercício se dá por representante. É o que eles chamam de democracia indireta ou representativa. Cuidado com esse nome. Por quê? Porque o povo é titular, mas quem exerce? Os seus representantes. Em outubro não vamos ter eleições para deputado, federal, estadual, distrital. São os nossos representantes, tá certo? Para governador, para os cargos majoritários. Então, são os nossos representantes. Não tem como o povo ser titular e exercer ao mesmo tempo, como em Ágora, nos primórdios da Grécia. Pega leve. E por fim, quando ele fala aqui, né? Ou diretamente, cuidado, gente, diretamente é quando tem referendo, na verdade, iniciativa popular, referendo ou plebiscito. É quando a gente escolhe. Esse diretamente aí não tem nada a ver com democracia direta, não, mas com democracia semi-direta. São os mecanismos do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. Fechado aqui, tranquilo. Vamos ver se tem questionamentos, perguntas. Não temos. O pessoal fica muito aguçado. É depois da live. Eu tenho vergonha de perguntar, eu fico com o carão, fica não, senhor. Vamos reproduzir isso, então, na página e vocês vão acompanhando, ok? Não temos perguntas. Vamos para o exercício? Então, olha a dica. Vamos lá dar a dica do exercício. Já estamos finalizando a nossa live agora. Né? Como eu disse para vocês, a terceira parte é sobre o exercício. Pessoal, vai estar disponibilizado daqui a pouco 10 questões na plataforma do Google Docs. E vocês vão verificar que no final vai ter a resposta e vai indicar o que você acertou, o que você errou. E tem duas formas de você participar. Uma plataforma pelo Google Docs é online para você saber de imediato. Agora você pode baixar e depois fazer a correção você mesmo ou aguardar na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20h30, nós vamos estar aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, fazendo a correção desses exercícios. Qual que é o macete? Né? Aqui você faria. Eu, sinceramente, eu baixava a prova, esperava ali, faria, né, quando estivesse na prova, concentrado, faria. E depois o quê? Eu olhava, eu faria na plataforma digital. Por quê, pessoal? Para ver como é que você está treinando. Primeiro você tem que fazer um teste, qual que é o seu nível? Acertei 2, acertei 3. Puxa, acertei 8. Então, é o rigor, então vamos estudar mais. Então, esse é o primeiro ponto, você checar como é que você está. Então, esse primeiro exercício é para você pegar o seu ponto de partida, qual que é o seu termômetro. E qual que é a questão aqui? Para você que tem mais tempo e está avançado, eu sugiro que façam as questões, depois olhem onde vocês erraram, abra a Constituição e vê, opa, esse aqui é princípio fundamental, não, esse aqui é fundamental, esse aqui é objetivo fundamental, e vão marcando. E, logicamente, depois, na correção, pelo amor de Deus, de quinta-feira, se você tiver dúvida, mande se você fez o exercício. É um compromisso mútuo, tá certo? Aí eu não fiz, não, mas eu quero saber. Ué, como você quer perguntar para mim se você não fez, né? Então, um bicho meio esquisito, ser humano é meio muito esquisito, né? Então, assim, compromisso meu, compromisso seu, tá? Perguntem, não tem pergunta certa, não tem pergunta errada, tem pergunta, tá certo? Se você efetivamente tentou resolver e ficou em dúvida, mande para a gente que a gente vai responder aqui. Não vou falar o nome se você não quiser, não tem problema.
tá certo? A gente está aqui de novo à disposição para que vocês tenham esse estímulo a realmente fazer o concurso. E mais do que fazer o concurso, a passar no concurso. Eu vou fazer para ver o que dá. Não, não existe isso, tá certo? É focar, ainda dá tempo, está no início. O concurso entrou na órbita da cidade, né? Eu quero material, já tem material disponível. Eu vou passar amanhã na banca do Eusébio, na banca do Flávio, na banca da Rose, para dar uma olhada no material. Eu prometo para vocês que eu faço uma live sobre ele, se está bom ou não, ok? O que vocês pedirem, a gente faz. No mais, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E continue estudando. Surgindo qualquer novidade, vocês procurem no nosso canal aí, que vai estar super atualizado. Um bom estudos a todos e até quinta-feira, às 20h30, para a gente corrigir as 10 questões. Um abraço a todos.